Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre o sistema nervoso, né? Principalmente em relação ao estímulo da dor, que vai ser o nosso foco principal dentro da aula de auriculoterapia. Então, bora lá comentar aqui com vocês um pouquinho. Essa primeira imagem que eu coloquei, então, já para vocês irem já identificando e relacionando em relação às partes do sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso, o que que vocês precisam lembrar, né? Nunca podem esquecer. Que o sistema nervoso, ele é dividido, né, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, assim, o sistema nervoso central, como vocês podem ver aqui, ele é localizado no centro, na região central do corpo. Então, né, para ficar mais fácil, para vocês nunca mais esquecerem, então o sistema nervoso central é a parte como se fosse o eixo principal, né? Lembrando que quando a gente fala em eixo principal do nosso corpo, a gente está falando, né, da coluna vertebral. Então, o sistema nervoso central ele fica, né, na mesma localização, no mesmo eixo da coluna vertebral. Então, pega a região do crânio e coluna, tá? Então, esse é o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, que são todos os outros pares de nervos, como vocês podem ver aqui. Então, aqui na base, ou seja, no eixo do nosso corpo, a gente tem sistema nervoso central, que fica localizado no centro, e ali na parte periférica, ou seja, nas extremidades, sistema nervoso periférico. Então, bora lá começar o nosso assunto de hoje. Então, o que que é o sistema nervoso? O sistema nervoso corresponde, então, a um conjunto ou rede de células transmissoras de informações, que são os impulsos nervosos, entre os órgãos do nosso corpo, que tem a função de captar as mensagens e os estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los, elaborando, então, respostas que podem ser em forma de movimentos, sensações ou constatações. Ou seja, o que que seria essa transmissão de impulsos? Seria a transmissão de estímulos, de dor, de calor, de tato, né? Envolve a parte do tato. Então, essa é uma das principais funções, e também regulador, né? Até de funções vitais, né? Então, o sistema nervoso, como eu costumo dizer na aula, ele é nervoso mesmo, né? Então, o nome é, combina, né, com o próprio nome. Então, assim, ele que é o que comanda tudo no nosso corpo. Então, eu até costumo comparar como se fosse tipo um poderoso chefão. Então, se o sistema nervoso não está funcionando, o resto do corpo também não vai funcionar de forma adequada. Então, ele é o que vai regular todo o nosso funcionamento, praticamente todo o funcionamento do nosso corpo, junto com os outros sistemas, né? Claro. Mas ele que dá comando para todos os outros sistemas. Então, por isso que ele é eu costumo dizer que, né, para os alunos e tal, que ele é como se fosse um poderoso chefão do nosso corpo. Então, bora lá. O sistema nervoso, então, ele vai se dividir em sistema nervoso central, como eu já comentei um pouquinho ali com vocês, que vai compreender quais regiões? O cérebro, ou hoje em dia, como é denominado mais propriamente encéfalo. Por que que hoje em dia a gente denomina como encéfalo e não mais como cérebro? Algumas literaturas vai aparecer como cérebro, mas hoje em dia a gente denomina mais como encéfalo, porque o cérebro é uma das partes do encéfalo, mas eu já vou explicar para vocês o porquê. E medula espinhal. Então, medula espinhal vai estar localizada exatamente dentro da coluna vertebral, tá? Como é o principal nervo, que é a partir dele que os outros vão se ramificar, que tem as outras ramificações, que aí essas outras ramificações são classificadas como sistema nervoso periférico, ou seja, nervos periféricos e gânglios. Então, aqui está uma imagem, né, para facilitar para vocês. O sistema nervoso, então, o sistema nervoso ele é dividido na porção central. Então, o sistema nervoso central, como eu comentei, né? Então, hoje em dia a gente fala tecnicamente como encéfalo e não como cérebro, porque o cérebro é somente essa parte aqui, ó, como vocês podem ver. Então, a gente não pode denominar mais toda essa região aqui como cérebro, e sim como encéfalo. Então, o cérebro é uma parte do encéfalo. Então, lembrando que o encéfalo possui cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e assim vai. E aqui está a nossa medula espinhal, como eu comentei com vocês.
Então, a medula espinhal, turma, ela fica exatamente dentro das vértebras do nosso corpo, das vértebras da coluna. Por isso que as vértebras da nossa coluna, elas têm, no formato anatômico, a parte óssea, elas têm os forames, né, que são como se fossem buraquinhos, que passam a medula, para que faça todo esse encaixe. Então, as nossas vértebras protegem a medula espinhal, né, de lesões, de traumas e tudo mais. Qual que é a função da medula espinhal? Então, a medula espinhal, ela é um nervo principal que vai levar o impulso nervoso, né, e transmissão de dor, de termocepção e todos os outros sentidos que a gente tem. Então, ela é o que vai levar diretamente ao cérebro essa informação, todas as informações que chegarem até a medula espinhal. Então, por exemplo, quando a gente fala de estímulo de dor, então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a fisiologia, mas de um jeito bem fácil para vocês entenderem. Então, assim, quando a gente se refere à fisiologia ou ao mecanismo da dor, o que a gente precisa entender? Que a dor, geralmente, né, ela costuma ser gerada no sistema nervoso periférico, ou seja, nos nervos periféricos. Como vocês podem ver aqui, toda essa parte que está azulzinho aqui são os nervos periféricos. Então, a dor, ela se origina, né, a partir do sistema nervoso periférico, e quando o sistema nervoso periférico identifica essa dor, ele manda comando de ação, ou seja, né, impulso da dor para o sistema nervoso central. Então, ou seja, levou uma picada de um bichinho ou pisou no prego, né? Então, quando pisa no prego, opa, deixa eu voltar aqui. Então, quando pisa no prego, o que vai acontecer? Os nervos periféricos da região do pé, né, automaticamente já vão de uma forma muito rápida, enviar o impulso da dor, né, para todos os nervos periféricos até chegar na medula espinhal. Quando esse impulso da dor chegou na medula espinhal, a medula espinhal envia esse sinal para o cérebro, que devolve, no caso, a resposta para a medula imediatamente. Então, por isso que a gente retira o nosso pé. Então, o tempo da pisada que a gente pisa no prego e logo puxa o pé, já é o tempo de estímulo da dor. O tempo que gerou, né, o estímulo da dor, tá? Então, o tempo de resposta, né, de envio e resposta do estímulo da dor, né, no sistema nervoso, que eu já vou explicar para vocês mais detalhadamente como que acontece esse processo do estímulo da dor, tá? E também, no sistema nervoso, a gente precisa lembrar que ele comanda os sinais vitais. Então, qual que é a principal parte do nosso corpo que vai comandar os sinais vitais? Bulbo, certo? Então, o nosso bulbo é quem comanda os sinais vitais, como respiração, frequência cardíaca, tudo mais, tá? Então, o que que acontece? O nosso sistema nervoso central é o que coordena praticamente o sistema nervoso periférico. Eles têm, né, só que o sistema nervoso periférico ele também envia mecanismos de dor e estímulo para o sistema nervoso central. Então, assim, tem algumas doenças que a gente sabe que tem algumas alterações, né? Como, por exemplo, AVC, Parkinson, Alzheimer, tá? Mas aos pouquinhos, mas o que que o meu foco aqui para vocês? O estímulo da dor, certo? Que é o que a gente vai utilizar na acupuntura, né? Na auriculoterapia, que é a partir do estímulo da dor que gera, então, a resposta da dor, né? No sistema nervoso central, que também promove o processo, né, gerando processo de inflamação, enfim, propriocepção, enfim. Então, isso que nesse ponto que a gente vai se basear, certo? Além dessa questão da dor, do sistema nervoso se dividir em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, existe também o sistema nervoso autônomo. Então, o que é o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo, ele é a porção do sistema nervoso central que controla a maioria das funções viscerais do organismo, considerado, então, como parte do sistema motor. É responsável pelas ações espontâneas do corpo, como respiração, como eu comentei com vocês, respiração, batimentos cardíacos, digestão, controle da temperatura corporal,
entre várias outras funções, administradas então pelo sistema simpático e parasimpático. Então, assim, dentro do sistema nervoso central, como eu falei para vocês, que é a parte mais complexa do sistema nervoso, que é onde vai enviar todos os comandos de ação, né? O sistema nervoso autônomo, ele é responsável, então, por todas as funções, tanto motoras como de sinais, né, vitais e funções vitais do organismo. E para que o nosso sistema nervoso central, ou seja, a região cerebral, consiga regular todas essas funções, então ele parte daí então para o sistema, essa missão, né, para o sistema nervoso autônomo, e dentro do sistema nervoso autônomo, que fica, né, novamente no sistema nervoso central, o sistema autônomo ele vai se dividir entre sistemas simpático e parasimpático. Prof. do céu, está como assim simpático e parasimpático? Pois é. Então, assim, pessoal, parece complicado, mas não é. Mas o que vocês precisam entender? Que o nosso cérebro, como eu falei, ele que é o nosso poderoso chefão. Então, ele que vai regular tudo no nosso organismo, né? Funções, fisiologia, tudo, tá? Então, nosso cérebro, ele vai comandar todas as funções do nosso corpo. E para que tenha esse comando, né, de funções e ações, o nosso cérebro ele precisa estar em movimento, né? Enfim, ele precisa estar trabalhando. Então, quem vai trabalhar esses movimentos no nosso corpo, na fisiologia, na neurofisiologia, é o sistema simpático e parasimpático. Então, assim, para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu vou ler aqui, mas eu já vou explicar de um jeito que vocês nunca mais vão esquecer. Então, assim, o sistema nervoso simpático é o responsável pelas alterações do organismo em situações de estresse ou emergência. Assim, deixa o indivíduo em estado de alerta, preparado para ações de luta e fuga. E aí temos o sistema nervoso parasimpático, que é o que tem a função de fazer o organismo retornar ao estado de calma em que o indivíduo se encontrava antes da situação estressante. Então, assim, professora, por que você está falando sobre estresse se o foco é sistema nervoso? Então, né, autônomo. É o seguinte, quando a gente fala de estresse, hoje em dia a gente associa às coisas do dia a dia, né? Por exemplo, ter que sair, ter que pegar ônibus, pegar metrô, ter que pegar, enfim, enfrentar fila o dia todo, atender cliente, nananã. Então, é o que a gente associa hoje em dia a estresse, né? Lidar com situações em casa também, né? Enfim, isso a gente associa com as situações de estresse. Mas será que essa é a origem do estresse? Não. Então, assim, o estresse ele já existe na nossa vida há mais de muitos e muitos séculos, desde que a gente está no mundo. Ou seja, desde o tempo das cavernas existia o estresse. Porém, naquela época, o estresse ele era vivido, né, da forma ideal. O que seria o estresse? O estresse é o mecanismo de sobrevivência, no sentido do nosso corpo entender que ele precisa estar em estado de alerta. O que seria em estado de alerta? Estado de lutar ou fugir. O que seria reações de luta e fuga? Lá no tempo das cavernas, a gente não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha mercado, não tinha iFood, não tinha carro, né? Não tinha nada disso. Então, o que a gente precisava fazer para sobreviver? Lutar ou fugir. Então, a gente queria, vamos supor, a gente estava com muita fome, então tinha que caçar um animal. Para caçar esse animal, você tem que ter força, você tem que lutar para conseguir caçar esse animal para comer ou fugir, para não ser devorado, né? Então, a partir daí já tem a origem do estresse. Isso é o estresse. Isso é o mecanismo do estresse, né? Hoje em dia mudou totalmente esse conceito, né? Você já vai entender por quê. Então, a nossa forma de sobrevivência é o estresse, que é lutar ou fugir, né? Ou seja, para sobreviver. Então, quando a gente ia caçar a nossa comida, quando a gente precisava caçar a nossa comida, o que acontecia? O que acontece no nosso corpo durante o momento do estresse, que é essa fase de lutar ou fugir? Bom,
O sistema nervoso simpático é o que vai acelerar todas as funções. Então, o que que ele vai fazer na hora da luta, né, da fuga? Ele vai fazer com que as pupilas dilatem, então as pupilas vão estar dilatadas, né? Então as pupilas vão estar sempre dilatadas. O coração vai começar a acelerar, então é muito comum ter taquicardia, a pressão aumenta, frequência respiratória também vai aumentar, então na hora, lá, voltando lá no tempo das cavernas, né? A gente precisava caçar. Então, na hora de caçar, a gente tinha que estar nesse estado de alerta. Então, o nosso corpo aumentava todos os sinais vitais, né? Porque entendi que ele estava num momento de aumento da adrenalina e todos os neurohormônios. Então, o nosso corpo se preparava para lutar ou fugir. Então, como eu falei, pupila dilatava, coração acelerava, frequência respiratória também, os músculos se contraíam, desde aquela época, os músculos se contraíam, tanto musculatura interna como musculatura externa. Então, quando a gente se refere à musculatura externa, são os músculos externos, né, que a gente utiliza para movimentos. E musculatura interna são os músculos dos órgãos internos. Então, quando a gente está no processo de estresse, existem músculos internos também que vão se contrair, que é o caso do intestino, por exemplo, do estômago, por exemplo. Né? Então, o que que acontecia desde aquela época da pré-história? No processo do estresse, quando o sistema nervoso simpático estava ativado, então a gente precisava, como eu falei, lutar ou fugir. Então o nosso corpo ele somatizava todas essas reações, certo? Porém, como a gente tinha uma liberação de adrenalina que era através da atividade física, né? Então logo que o lutar ou fugir, você tinha que correr da presa, enfim, ou atrás da presa. Como tinha essa liberação de adrenalina, noradrenalina, a gente conseguia descompensar, né, compensar a liberação desses neurohormônios. O que que acontecia? Aí depois que a gente conseguia caçar ou fugir de ser caçado, então a gente conseguia relaxar. Por quê? Porque a gente tinha feito um exercício físico de correr, de fugir, né? Enfim, com isso, a gente libera esses neurohormônios. Aí que entra a ação daí do sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático ele vai fazer o organismo retornar ao estado de calma em que o indivíduo se encontrava antes da situação estressante. Só que o que que vai fazer acalmar? Né? A liberação desses neurohormônios. Por exemplo, hoje em dia mudou essa parte da fisiologia do estresse no nosso corpo? Não, não mudou. Continua a mesma coisa. Porém, quais as diferenças em relação ao nosso cotidiano? Bom, várias. Como eu comentei, hoje em dia a gente não precisa caçar comida, a gente pede pelo iFood, a gente vai lá no mercado até com musiquinha de fundo, tem até a musiquinha de fundo para você escolher, né? Se você quer em fatia, se você quer, enfim. Então a gente não precisa mais caçar hoje em dia. É muito fácil. A gente vai de carro, vai de Uber, vai de ônibus, mas enfim, não precisa ficar correndo atrás da nossa comida. Só que o que que acontece? A gente ainda vive situações estressantes no nosso dia a dia que aumentam os nossos neurohormônios. Por exemplo, né, quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente passa por uma situação estressante, né? Então, esse estresse que a gente vai ter dentro do ambiente de trabalho, ele vai fazer a mesma ação daquele estresse que eu comentei, né, do tempo das cavernas, que era lutar e fugir. Então, vai ter essa mesma ação. Porém, hoje em dia, o que que a gente faz se a gente está no ambiente de trabalho e está vivenciando uma situação estressante? Você vai lutar com o teu chefe? Não tem como. Você vai fugir dele? Não tem como. Vai lutar com o cliente, fugir do cliente? Não tem como. O que que acontece? Nosso sistema nervoso simpático, ele continua agindo da mesma forma como sempre agia. Quando chega, só que a gente não faz atividade física. Aí o que que acontece? Chega no final do dia, como que tá nosso músculo aqui? Totalmente rígido. Musculatura, tensão muscular, dor muscular por tensão. Sistema digestivo, como é que tá no final do dia? Gastrite, não é verdade? Hérnia de hiato, muitas vezes, né, que gera processo inflamatório. Intestino, então, uma maravilha, né?
né? Só no laxante no final do dia. E a ansiedade, que gera taquicardia, né? Gera é, aumento da parte da respiração, na frequência respiratória também. Tudo isso é o sistema nervoso simpático que continua agindo. Ou seja, nesse caso, não tem ação do parasimpático, porque a gente não fez atividade física. Então, por isso que hoje em dia, né, até falando sobre isso, é extremamente importante a gente colocar atividade física dentro da nossa rotina. Por isso que hoje em dia médicos, psicólogos e até psiquiatras prescrevem atividade física como parte do tratamento, né? Claro, junto com o medicamento e a psicoterapia. Enfim, então esse é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Para ficar mais fácil ainda para vocês nunca mais esquecerem, uma coisa que eu sempre comento com as turmas, é um macetinho, assim, para vocês nunca mais esquecerem, é só vocês pensarem assim, que o sistema nervoso simpático, ele acelera, ele vai, né? Ele só vai, só vai. Ele acelera. E o sistema nervoso parasimpático, ele para o simpático, certo? Então, o sistema nervoso simpático acelera e o sistema nervoso parasimpático para o sistema nervoso simpático, ou seja, desacelera. O que que acontece? Pode acontecer também em algumas situações em que o sistema nervoso parasimpático ele esteja agindo mais do que o simpático? Sim. Em quais casos? Desmaio, paciente que apresenta desmaio, paciente que tem, que a gente chama de bradicardia, que é ou seja, é quando tem redução do batimento cardíaco, bradipneia, que é a redução da frequência respiratória. Então, tudo que tem redução dos sinais vitais significa que está tendo uma ação maior do sistema nervoso parasimpático, certo? Então, só relembrando para vocês, então, o sistema nervoso central, ele possui o sistema nervoso autônomo, que é responsável, então, em regular, né, sistema nervoso simpático e parasimpático, certo?